Você já se perguntou por que terapia com hipnose é sempre muito mais rápida? Olá, meu nome é Jason Marcílio, eu sou formador de hipnoterapeutas e hoje eu quero falar com você por que uma sessão de hipnose é sempre muito mais rápida do que uma sessão tradicional de terapia ou até mesmo de terapia holística com um psicólogo. Por que com hipnose é sempre muito mais rápido? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que as técnicas de hipnose, elas não têm nada demais, tá? Não é uma coisa revolucionária, não é uma coisa que a hipnose criou. Na verdade, todas as técnicas de terapia que a gente aplica na hipnose são vindas da psicologia. Então, por exemplo, regressão de memória vem da psicanálise, né? Dessensibilização sistemática vem do TCC. Terapia de perdão, por exemplo, terapia da carteira, vem da Gestalt, né? Ou seja, cada abordagem da psicologia, a gente consegue ir lá buscar uma ferramenta e ir complementando numa sessão de hipnose clínica. Mas então, se a sessão de hipnose clínica usa as mesmas ferramentas da psicologia, por que a hipnose a gente consegue fazer em 3, 4 sessões, enquanto com uma sessão de psicologia, de terapia tradicional, por exemplo, a gente leva 6 meses, 1 ano? Isso acontece porque, apesar de que as técnicas não são exclusivas, quando o cliente está hipnotizado, ele está num momento, né? A mente dele está num estado propício para a terapia acontecer. O que é isso? Isso significa que a mente dele, quando ele está hipnotizado, eu gosto muito de uma metáfora que o meu pai criou para ajudar os clientes dele a entenderem isso. Ele costuma falar o seguinte: olha, o nosso córtex pré-frontal, essa parte aqui do começo do nosso cérebro, né? Ela é responsável por a nossa parte crítica, o nosso senso crítico. É como se fosse um muro com 10 tijolinhos, né? 10 linhas de tijolos aqui, né? Você tem um muro aqui, então toda a informação que eu passo para você, bate primeiro nesse muro, e aí quando chega nesse muro há um filtro. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Então quando você faz uma terapia tradicional, você está aqui conversando com um terapeuta, você está conversando com um psicólogo, por exemplo, né? E o que acontece é, você vai falar tudo aquilo que te incomoda, você vai falar sobre o seu dia, ou seja, você vai fazer a sessão de terapia e tudo que o psicólogo falar para você, tudo que o terapeuta falar para você, vai estar falando para o seu externo, né? Ou seja, ele está falando de fora para dentro, ele está falando, está batendo nesse muro, você até pode entender o que ele falou, você vai criar alguns insights sobre isso, né? Ou seja, é uma terapia que vai levar um pouco mais de tempo, porque vai ali, você tem um insight, né? Tudo daquilo que o terapeuta falou para você, uma ou duas coisas conseguem passar por esse muro, né? Que você aceita, na próxima semana você vê um pouquinho melhor, né? E você tem mais uma conversa ali, e você melhora um pouco mais, e assim o processo vai acontecendo, né? Por quê? Porque a gente tem essa parte do muro ali que acaba batendo na gente, esse nosso senso crítico, que eu falo, não, você é capaz, você consegue. O cara fala, não, pô, sou capaz, eu consigo. Chega em casa, ele dorme, no outro dia ele fala, putz, eu sou realmente um merda. Por quê? Porque eu falei, ficou aqui, né? Bateu naquele murinho, mas não conseguiu entrar na mente dele e ele acreditar que aquilo é verdade. Agora, quando ele está hipnotizado, não é como se a gente removesse todo esse muro, mas a gente tirasse algumas linhas desse muro, né? Uns 3 fileiras de tijolinhos ali. Por quê? Porque tudo que eu falo agora vai passar por essa fileira e vai conseguir entrar na mente do cliente, né? Na mente do sujeito. Então, quando a gente consegue isso, tudo que a gente fala, né, o cliente consegue modificar isso e entender verdadeiramente, né? Quando a gente fala o seguinte, quando o terapeuta chega e fala assim, não, olha só, sua mãe te ama, tá vendo como ela não te ama te abraçando e te beijando, mas ela te ama dando presente, a maneira que ela encontrou de demonstrar o amor dela, né? O terapeuta vai falar isso, putz, você vai ter um insight, você vai ter que levar para casa, processar. Agora, durante uma sessão de hipnose, não. Como o cliente já está no estado propício, os tijolinhos já estão rebaixados, quando você fala isso, pum, ele já começa a acessar uma memória. E ele começa a perceber, putz, olha só, eu tô acessando essa memória e eu tô vendo que realmente a minha mãe não me abraça, não me beija, mas ela tá sempre me presenteando com alguma coisa. É a maneira que ela acha de demonstrar o amor dela, né? A minha parte agora é entender que sim, a minha mãe me ama, eu tô vendo a demonstração de amor que ela tá me passando, eu tô sentindo o amor dela durante o processo de hipnose, porque isso é o interessante, né? De quando você tá revivendo às vezes uma memória, né? Com aquele pensamento negativo, de putz, minha mãe não me beija, não me abraça, não faz nada. E quando você agora, como um adulto, revê essa memória por um outro prisma, por um outro ângulo, você fala assim, putz, olha só,
Realmente, minha mãe não me abraça, não me beija, mas ela me enche de presentes, né? E é isso a maneira que ela encontrou de demonstrar o amor dela por mim, que ela tá sempre trazendo um mimo, um agrado, alguma coisa ali que pra me fazer me sentir melhor, né? Ou seja, você tá vendo por um outro ângulo isso e ao ver isso, você sente aquilo também. Olha só que gostoso a minha mãe me dando presente, a felicidade que eu fico com isso. Porque ela me mostra que a minha mãe gosta de me ver feliz, porque ela me ama. Ou seja, a mente começa a fazer toda essa associação enquanto ela está hipnotizada. Então a pessoa aceita aquilo com muito mais facilidade. Ela consegue entender aquilo melhor, porque como a informação foi lá dentro, buscou outras referências, buscou sentimentos, buscou memórias, tudo aquilo para corroborar com isso. E a pessoa fala, putz, realmente, a minha mãe me ama. E ela consegue se livrar daquilo que às vezes a terapia ia levar 6 meses, 8 meses, 1 ano para livrar o cliente daquele pensamento, daquelas crenças que limitavam ele. E a hipnose consegue fazer em 1, 2 sessões. Tá? Então o resultado é muito, muito bom, porque o cliente já está... É como se o cliente estivesse no melhor dia dele para fazer terapia. Aquele dia em que ele vai aceitar tudo que você fala vai muito bem, né? Ou seja, parece aquele dia que você fala, nossa, hoje o dia foi perfeito. Todo dia é perfeito com hipnose, tá? Por quê? Porque o cliente, quando está hipnotizado, ele está sempre no ponto certo para fazer terapia com ele. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de hipnose clínica, para você aprender um pouco mais sobre hipnose, sobre terapia. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e até a próxima.